Os jogadores do Internacional tiveram folga neste domingo. A reapresentação é só na terça para uma semana cheia de trabalhos e preparação para enfrentar o Fluminense fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, a discussão envolvendo a dívida que o Internacional possui com o meia D'Alessandro segue com repercussões. Foi descoberto agora o valor exato das prestações atrasadas do Internacional com o ídolo argentino, que disparou em entrevista na Zona Mista antes do jogo entre Internacional e Cruzeiro. Além disso, falamos sobre Ener Valencia, que concedeu uma entrevista para uma TV equatoriana já aqui em Porto Alegre. Falou sobre a recepção que teve do torcedor colorado, se disse impressionado com a estrutura do clube e deixou clara qual a posição em que ele quer atuar e que isto será conversado, obviamente, com o técnico Mano Menezes. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 2 de julho de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo deste domingo. Eu começo atualizando o dia da delegação colorada, que teve folga neste domingo. Depois do jogo contra a equipe do Fluminense, descansam no domingo, descansam também na segunda-feira. Serão 2 dias de folga para os jogadores. Reapresentação na terça-feira à tarde. E o Inter vai ter aquilo que vai ser raro daqui pra frente, uma semana cheia para trabalhar. Até o próximo domingo o Internacional vai ter treino. Treina terça, quarta, quinta, sexta e sábado. São 5 treinos consecutivos. O Inter já teve uma parada importante na data FIFA e vai ter uma semana importante agora de trabalhos. E obviamente a ideia do Mano é desenhar um time sem Alan Patrick para enfrentar a equipe do Fluminense no domingo. O Ener Valencia vai treinar normalmente durante essa semana. Outros jogadores que estavam no departamento médico. O Gabriel vai acelerar sua recuperação. O Arangues vai avançar no processo de ritmo de jogo. Então toda essa semana vai ajudar a isso, para que o Inter esteja mais inteiro também para o jogo de domingo contra a equipe do Fluminense. Bom, falando sobre a repercussão ainda do último jogo contra o Cruzeiro, e em especial a repercussão da entrevista que D'Alessandro concedeu na zona mista do estádio Beira-Rio, onde disparou contra a atual gestão por valores que estão atrasados do Inter para ele, existem algumas repercussões. Eu trouxe nesse vídeo, na tarde desse domingo, explicações de outras dívidas que o Internacional possui. Não é só com o D'Alessandro que o Inter atrasa os pagamentos. É um modus operandi da atual gestão. É uma maneira que a atual gestão encontrou de esticar um pouco mais a corda, para ter um pouco mais de lastro financeiro para algumas situações. Tanto que também estourou neste domingo uma dívida que o Inter, a gente sabe que possui com o André Curi, mais de 20 milhões de reais, e que resultou na penhora de contas bancárias do Internacional. Penhora na justiça. De alguns valores, o Inter não pode mexer em dinheiro nenhum, mas algumas contas foram penhoradas. A situação, inclusive, é a seguinte: hoje Inter e André Curi possuem uma boa relação, por incrível que pareça. Essas dívidas elas são de anos atrás, negociações envolvendo a primeira vinda de Arangues, Oscar, Juan, várias situações. E o Inter tem essa dívida histórica com o André Curi, que agora executou na justiça a penhora de algumas contas. Ainda assim, o André Curi segue com vários jogadores no Internacional e afirma ter um bom relacionamento com a direção, mas essa foi mais uma história que estourou nesse domingo envolvendo as dívidas que o Internacional possui. Também nesse domingo, a gente ficou sabendo quais os valores, tá? Das parcelas que o Inter tem atrasadas com o D'Alessandro. A dívida total é de 6 milhões de reais e ela foi parcelada em 40 parcelas de 150 mil reais. E dessas, 5 estão atrasadas. Então são 5 parcelas de algo em torno de 150 mil reais por mês. No total, menos de 1 milhão de reais é o valor que o Inter está atrasado com o D'Alessandro. Fora o valor que o Inter deve para o D'Alessandro. Mas o valor que está atrasado é 750 mil reais. E que o Inter vai ter que dar um jeito de resolver, o D'Alessandro vai ter que dar um jeito de resolver, mas o próprio, agora coordenador técnico do Cruzeiro, afirmou que está cogitando colocar na justiça para receber essa grana de outra forma.
Vamos falar sobre Ener Valencia, porque ele concedeu uma entrevista muito legal para uma TV equatoriana. Inclusive a gente relatou aqui que um repórter equatoriano, da Claro, inclusive, telefonia e patrocinado pela Claro, veio para o Brasil acompanhar a apresentação do Ener Valencia. E esse repórter teve uma entrevista bem especial com o Ener Valencia, das quais eu separei alguns trechos importantes, tá? Primeiro, é uma entrevista que dá o tamanho que tem Ener Valencia no Equador. Um ídolo, um cara que tem um papel social muito importante também no Equador, e em vários momentos eles falam sobre isso na entrevista. Em determinado momento ele chega a perguntar para o Ener Valencia: cara, tu sonha em ser político no Equador? E o Ener descarta: não quero ser político. Aí o repórter diz: não, porque seria importante, pela importância, pelo tamanho que tu tem, pelas causas que tu representa, mas o Ener Valencia não quer ser político, tá? Mas separo aqui as principais falas do Ener Valencia relacionadas à Internacional, obviamente, tá? Por exemplo, o Ener se mostrou muito impressionado com a estrutura do Internacional. Com a estrutura não só de equipamentos e patrimônio, mas com a estrutura humana. Um dos trechos que disse o Ener Valencia na apresentação foi: eu sabia a equipe que eu vinha, desde que houve esse contrato nós mostramos interesse em vir e sabíamos como era a história do Internacional e como estava o Internacional no momento. Chama a atenção exatamente a sensibilidade que as pessoas possuem aqui no Inter. É muita gente trabalhando e muita gente muito sensível, muita gente muito alegre. E isso chamou a atenção do Ener Valencia. A quantidade de pessoas que ele convive no dia a dia do CT Parque Gigante, do estádio Beira-Rio, e a sensibilidade, o engajamento, o envolvimento de todas essas pessoas. Segundo ele, isto vai facilitar de alguma forma a adaptação dele ao Internacional. Além disso, ele falou sobre esta semana que tem agora, tá? Porque quando a entrevista foi gravada, os jogadores estavam concentrados para a partida contra o Independiente Medellín. E aí ele disse que não teve muito tempo ainda para conversar com os jogadores, com o Mano Menezes conversou pouco, tinha tido pouco contato até o momento. Mas que a próxima semana, no caso essa, que vai começar na terça-feira, seria a semana fundamental para ele entrosar com os jogadores, para ele entrosar com o grupo, para ele se entrosar com o ambiente, para ele ir adquirindo o ritmo de jogo para já poder jogar. Demonstrou, e não disse isso publicamente, mas demonstrou que tem interesse, que está motivado para estrear contra o Fluminense. Deu a entender isso, pela maneira como ele falou da importância desta semana. É algo que a gente vai ver ao longo dos próximos dias. E aí, ele foi perguntado sobre onde prefere jogar. E o Ener Valencia foi sincero, abriu o jogo sobre onde quer jogar. Ele disse: eu gostaria de voltar e continuar jogando como estava no Fenerbahçe. Isso me deu muitos resultados bons, mas vou ter essa conversa com o Mano. Do meio pra frente estou à disposição em qualquer lugar. Qual é a posição que ele estava jogando no Fenerbahçe? Como segundo atacante ou como um atacante junto de outro atacante, tá? Mas centralizado. E ele deu a entender que quer jogar ali. Deu a entender? Não, ele disse: eu me encantaria, foi o termo que ele utilizou, jogar nessa posição. Jogar como eu estava jogando no Fenerbahçe. Só que aí tem um problema. Hoje, o Inter não joga dessa maneira, tá? E o Mano desenha a ideia de colocar o Ener Valencia como centroavante, que é um pouco a função que ele jogava. Ele vai ter que se adaptar, mas ele já disse como quer jogar e agora de maneira definitiva, de maneira clara. Ó, me encantaria jogar com outro atacante do lado, como eu estava jogando lá no Fenerbahçe. Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar as odds de Goiás e Coritiba, o único jogo do Campeonato Brasileiro nessa segunda-feira. Odd do Coritiba 2.05, empate 3.3, Coritiba 3.75. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!